Atos capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Eu quero focar nisso hoje, aos apóstolos que escolhera. Olha para cá agora, por favor. Você sabia que no Brasil há cerca de 10 mil apóstolos? Pessoas que se dizem apóstolos e centenas de redes apostólicas. E a questão é, como identificar se um apóstolo é verdadeiro ou falso? Eu vou passar para você uma estratégia que você não precisa nem utilizar a Bíblia. Basta você confiar no que eu vou dizer. Pegue o seu dedo indicador, coloque bem aqui debaixo de um apóstolo. Se você se sentir respirando, é falso. Pronto, acabou. Amém. E é exatamente dessa forma que eu quero começar a pregação hoje. Eu quero dizer que todos apóstolos vivos são falsos, sem exceção. E eles são apóstolos, eu coloquei basicamente por conta de 3 coisas. Primeiro, eles ostentam um título por orgulho, arrogância. Segundo, eles são mercenários da fé. E terceiro, falta de conhecimento bíblico básico. Vou mostrar aqui para você. Eu não consigo ver outra alternativa a não ser além dessas 3 aqui. Então, saiba, apóstolo bom é apóstolo morto. Pelo menos é isso que eu vou tentar explicar. É isso que diz aqui, o versículo 2. Até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Veja, conseguiu para ali? Põe o primeiro versículo, por favor. Aqui Jesus Cristo, quando ele vai no livro de Apocalipse, João relata ali sobre as igrejas do Apocalipse. Quando ele escreve a igreja de Éfeso, olha que interessante, repare. Conheço as tuas obras, teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suporta os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobristes que são mentirosos. O quê? Jesus elogia a igreja de Éfeso porque eles colocam à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. E os acha mentirosos. E eu e você, por conta disso, nós não podemos ir para extremos. Quais extremos? Primeiro, falar mal simplesmente por falar mal. Isso é um absurdo. É um absurdo. Temos que falar a verdade, e a verdade às vezes vai doer em nós e em outros também. Mas não podemos, muito menos, ir para o outro lado, que é o lado da apatia. De que, olha, não pode falar nada de ninguém. Não fale mal dos outros, pregue apenas a palavra. Quantas vezes eu ouvi essa frase? Para quê? Pregue apenas a palavra, para que falar dos outros? Veja, você é um médico, e você vê um amigo seu, trabalha junto com você, de repente ele começa a dar remédio errado para uma pessoa. Ele pega uma pessoa cardíaca e ele está receitando adrenalina. Ou você sabe, vai explodir o coração. Se você não faz nada, você está sendo complacente com ele. Jesus e os apóstolos, eles ensinavam certo. E uma das formas, sabe qual era? Condenando o errado. Como nós falamos a verdade? Por diversas vezes, quando condenamos a mentira. Esta é a forma. As cartas do Novo Testamento são, basicamente, os apóstolos corrigindo os falsos ensinos que haviam entrado na igreja. Leia a Epístola de Judas, é apenas um capítulo, gente. Um capítulo. É o tempo todo Judas descendo porrete nos falsos. Paulo faz isso, Pedro faz isso, todos fazem isso. Você vê João Batista, Jesus dizendo assim, olha, fariseus, raça de víboras, não siga. Mostrava, dava nome e dizia, não vá para esse caminho. É assim que se prega. Só que eu sei que, ao falar isso, sempre me citam o seguinte, mas Mateus 7:1 diz, não julgueis. É verdade? Óbvio que é verdade. Claro que é verdade. Mas eu sempre digo, você já continuou lendo a Bíblia depois de Mateus 7:1? Vocês sabiam que há continuidade depois de Mateus 7:1? Sabia? Tem, versículo 2, o 3, o 4, e continua.
E ali a continuação é basicamente Jesus explicando a forma certa de se fazer julgamento, seja em relação a falsas doutrinas, seja em relação a tudo que você passa na sua vida. Porque, meu irmão, minha irmã, se você não julgar as coisas que se apresentam diante de você, você vai ser enganado. Você, imagina, você é a irmã nova e quer casar. Nada quanto mais velha casar também, né? Você é solteiro, quer casar. Daí aparece o rapazinho, né? Cabelinho rupiado, olhinho claro, risquinho na sobrancelha. Você diz, gente, esse varão é de Deus, só pode. Se você não julgar, em que sentido? Em procurar conhecer como ele trata os pais, se ele gosta de enxada, de trabalho, você pode ser enganado por um rostinho bonito. Do mesmo jeito que os jovens, que os solteiros também podem ser enganados, vê aquele corpo bonito e diz, essa varoa aqui foi Deus que mandou, só pode. Toda arrumada, unhona, grandona, cabelo na marca. Mas você vai ver em casa, não sabe limpar um fogão. Temos que julgar. Temos que julgar as pessoas que nos vendem as coisas. Óbvio que temos. Porque senão a gente é enganado. Claro que é enganado. Eu comprei esses dias uma tela na AliExpress de celular. Quase 2 meses para chegar, veio só o vidro. E eu fiquei louco. Chinês, capetado. O que pode? Precisamos julgar todas as coisas, é importantíssimo. Além do mais, como eu disse, né, depois aqui do versículo 1 de Mateus 7, em João, capítulo 7 também, Jesus Cristo vai explicar a forma adequada de se julgar. Ele diz assim, não julguem pela aparência, mas conforme a reta justiça. Ou seja, há um padrão de se julgar. Você não pode julgar uma pessoa simplesmente porque ela entrou aqui com roupas velhas, surradas. Você dizer, é pobre. Quantas pessoas não são enganadas? Está lá. A roupa, arrebentada. Calça tudo esfolada, gasta. Mas tem dinheiro. Ou o contrário, né? A pessoa vem na marca, mas é pobre. A Bíblia vai nos ensinar a não julgar de uma forma inadequada, mas pela reta justiça. Paulo, em 1 Coríntios 10, ele vai dizer assim, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que eu digo. Paulo dizendo, eu falo, vocês julguem aquilo que eu falo. Paulo não tinha problema em as pessoas analisarem aquilo que ele fazia. Agora, os líderes de hoje, eles não aceitam ser questionados, de forma nenhuma. O que eles querem do povo é uma submissão cega. Ai daquele que se levantar, que falar alguma coisa contra o ungido do Senhor. Não é assim que nós ouvimos? Está duvidando do ungido vaso? Não, mas você está falando contrário à Escritura? Paulo, mais uma vez, elogia os crentes de Bereia, os bereanos. Sabe por quê? Os crentes de Bereia ouviam o apóstolo, assim como vocês estão ouvindo, iam para casa, pegavam a Escritura e analisavam. Calma, deixa eu ver aquilo que Paulo falou, se é mais ou menos por aí mesmo. Paulo fica bravo com eles? Não. Paulo os elogia. Ora, e assim nós devemos fazer com qualquer pessoa. Quem te garante que eu não estou enganando você aqui? Eu quero arrancar todo o seu dinheiro. Tadinho, só tem quebrado aqui, se eu quisesse isso aí. Não ia adiantar muita coisa, né? Só pobre. Mas quem garante? Você precisa julgar. Julgar. Em 1 Coríntios 14, Paulo vai dizer, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Analisem. Raciocinem. Liguem os pontos, comparem com a Escritura. Sabe quem que não gosta de julgamento? Quem está devendo. Óbvio. Quem está devendo detesta julgamento. Então, o que eu vou fazer hoje, basicamente aqui, é simplesmente colocar à prova, como diz Apocalipse 2, aqueles que se dizem apóstolos e não são, porque aqui em Atos capítulo 1, versículo 2, diz, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. E é por isso que temos na pregação hoje, né? Apóstolos modernos. Eu quero passar aqui alguns princípios, algumas características de um verdadeiro apóstolo. Põe primeiro, por favor, ali. A primeira característica de um verdadeiro apóstolo é a seguinte: ter sido escolhido por Cristo, andado com Ele e sido testemunha da ressurreição. Esta é a primeira e mais elementar característica de um verdadeiro apóstolo. Ter sido escolhido por Cristo, andado com Ele e sido testemunha da ressurreição. Porque, viu o que lemos aqui? Deu mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que escolheram.
Eu sei que dizendo assim, você pode falar para mim, pastor, mas calma aí, e Matias? A Bíblia vai falar que Matias entrou no lugar de Judas, mas aí foi Jesus que escolheu Matias também? Foi. É o que Pedro afirma. No final deste capítulo, continua lendo comigo, por favor. Atos capítulo 1, versículo 21. Aqui Pedro explica. Atos 1, 21. Assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha de sua ressurreição. Então, apresentaram dois, José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias, e orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para assumir o lugar neste ministério apostolado do qual Judas se desviou indo para o seu lugar. Então, tiraram sorte, e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. Como foi essa sorte aqui? Eu não sei o que eles fizeram, né? Se foi moedinha, cara, coroa, não dá para saber. Mas disseram, Deus escolheu. Ele disse: Senhor, mostra qual a tua escolha. E Jesus mostrou. Talvez hoje não seja mais usual essa questão, mas para aquele período, de fato, foi a forma que Jesus usou para escolher Matias. Só que Matias eu acho que fica até mais fácil explicar, né? Mas e Paulo, que não estava entre os 12? Paulo se encaixava também nisso aqui? Óbvio que sim. Claro que encaixava. Como que a gente explica isso? 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que a Escritura vai dizer. Aqui Paulo falando a respeito dele. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo certo, pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser. Paulo ele vai dizer que ele foi o último dos apóstolos. Mas repare, apareceu também a mim, foi visto por mim. Quando ele diz como um nascido fora de tempo, e a tradução ali, a palavra dá um entendimento de aborto, literalmente, né? Nascido fora de tempo, né? Fora do que tinha sido previsto. Não que Paulo não estava vivo na época em que Jesus escolheu aqueles homens. Claro que ele estava. Lembra a morte de Estevão? Estevão sendo apedrejado, as pessoas depositavam as roupas lá, as coisas aos pés de Paulo. Paulo acompanhou todas aquelas coisas ali. E além do mais, Paulo, ele diz: eu vi a Jesus Cristo. Eu vi. Não, e não foi numa visão à noite. Não foi, olha, ele apareceu na minha mente. Deus falou comigo. Paulo diz: eu o vi. E de fato é isso que ele relata quando estava no caminho de Damasco. Os companheiros que estavam com ele, eles viram: olha, que voz é essa, que barulho é esse? E Paulo diz que ele viu a Jesus Cristo. E ele também, ele vai relatar isso em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Ele diz assim: não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois vós resultado do meu trabalho no Senhor? Repare, ser apóstolo sempre estar associado com ver Jesus Cristo. É isso que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 9:1. Não vi a Jesus Cristo? Eu vi. Quais os apóstolos de hoje podem dizer isso aqui? Eu vi a Jesus. Uma vez um pastor, amigo meu, que não é mais, que não fala mais comigo, ele foi promovido a apóstolo. E eu estava lá falando com ele, né? Falando, puxa vida, não vai para esse caminho, não. Vamos continuar aqui como servente na obra mesmo. É assim que a gente é apóstolo, para. Ele me bloqueou, porque eu falei isso para ele. Cada um com a sua ideologia, pastor. Bloque. Não. Era bravo, né? Para quê? Tá certo que eu tinha dado uma brincadinha também, né? Falei, nossa, é apóstolo? Não parece, ele tem 2000 anos, está conservado, hein? Acho que por isso que ficou bravo, né? Mas veja, o apóstolo mais novo, hoje em dia um apóstolo, ele tem pelo menos 2000 anos, né? A média ali. Mas pastor, além desses,
se você talvez tenha o hábito de ler a Escritura mesmo, você vai lembrar que a Bíblia fala sobre mais alguns casos de apóstolos. Por exemplo, Atos 14 vai falar sobre Barnabé. O último capítulo de Romanos, Romanos capítulo 16, fala sobre Andrônico e Júnias. Gálatas vai falar sobre Tiago, irmão do Senhor. E dizem ali, né, apóstolos, pelo menos essa é a interpretação que se dá quando se lê ali de forma normal o texto. E qual a explicação para esses outros apóstolos? Com exceção de Paulo. Augusto Nicodemos, ele tem um livro fantástico chamado Apóstolos. Eu não sei se foi tese de doutorado dele, alguma coisa assim, não lembro. E ele diz ali que esses outros apóstolos, Andrônico, Júnias, Tiago, irmão do Senhor, Barnabé, que eles não seriam apóstolos no sentido dos 12, comissionados aqui por Jesus Cristo. Porque missionário é a palavra latina para apóstolo, que significa literalmente enviado. O que ele está dizendo ali é que esses outros apóstolos não são apóstolos de ofício, como os 12, mas são missionários, enviados, porque esse é o significado da palavra. Mas ainda que fique a dúvida ali, eles de fato também poderiam ser apóstolos. Sabe por quê? Eles preenchem essas características. Eles podem dizer que eles viram Jesus Cristo, andaram, foram testemunho da ressurreição. Eles estavam juntos. Todavia, na história da igreja, 1900 anos, você não vê nenhum apóstolo. Você vê Paulo, Pedro e os demais não deixando sucessores. Você não vê eles ungindo outros apóstolos para dizer, olha, você vai ser o meu sucessor. O pontífice católico, o Papa, alguns dizem que é o sucessor de Pedro, mas é mentira, você não vê nenhum parâmetro para isso. Os escritos apostólicos, eles de fato substituem essa sucessão. Não há, os apóstolos acabaram ali. E se você ler a Escritura, você vai ver Paulo abre igrejas e ele consagra, unge, não apóstolos, mas pastores, presbíteros, bispos, que na verdade são nomes intercambiáveis. A função deles é basicamente a mesma coisa, presbítero, bispo, pastor. Por isso que tem igreja que chama de pastor, como a nossa, tem algumas que chamam de presbítero, tem outras que chamam de bispo. Isso aí é o que de menos importa, porque de fato esses termos têm uma correlação entre eles. Só que você não vê nenhum dos apóstolos consagrando outro apóstolo. Não vê. Segundo princípio, põe ele, por favor. Segunda característica de um verdadeiro apóstolo: ser comissionado diretamente por Cristo. Lembre-se, até então não havia nenhum apóstolo. Então, o próprio Deus precisou comissioná-los. E se depois da era apostólica não houve mais nenhum apóstolo, como nós não vemos na Escritura, nenhuma outra pessoa sendo ungida apóstolo, quem ungiu os tais apóstolos modernos? Já fez essa pergunta? Quem? Meu Deus! Via de regra, por exemplo, pensando de forma lógica, no quartel assim funciona. Vai ser nomeado soldados, ou sargentos, ou oficiais. É sempre alguém de patente superior que nomeia alguém de patente inferior. Você não vê, vamos reunir os soldados aqui, vamos consagrar capitão. A partir de hoje vai ser... Não, você não vê. É sempre o contrário. É o coronel, é o general que vai e nomeia os subordinados. Agora, em Apocalipse 2, diz assim, olha, esses se dizem apóstolos e não são. Eu não vou citar nomes aqui, mas se você ler a história desses apóstolos modernos, só dá um Google lá. Eu estava vendo a história, dá uma pesquisada na história deles. É impressionante. A maioria teve uma revelação de que Deus o chamou para ser apóstolo. Qual a prova disso? Apenas a palavra dele. Ele disse que Deus o revelou. Deus me revelou que agora eu sou apóstolo. Alguns tiveram sonhos. Outros foram declarados apóstolos por seus bispos. Está vendo aqui chovendo de baixo para cima, literalmente? Calma aí, reúne os pastores. Não, agora é apóstolo. Essa é a história da maioria. Só que é importante você saber mais ou menos a história de como chegou a restauração apostólica no Brasil. Em 2001, o apóstolo Rony Chaves, da Costa Rica, ele ungiu os 4 primeiros apóstolos no Brasil. Para ser sincero, a primeira era apóstola, Valnice Milhomes. Começa bem já, Mulher. Gente, se não tem pastor, imagina apóstola. É demais. Valnice Milhomes, Arias Marques, Mike Cheia e Gessiar Cardoso.
Esses foram os 4 primeiros ali ungidos por Rony Chaves. Só que daí então surgiu o René Terra Nova, que é o nome mais conhecido, talvez aí da sua mente. René Terra Nova, ele disse que esse movimento apostólico, na verdade, começou em 2006, quando ele mesmo ungiu os 7 primeiros apóstolos em estado do Amazonas, eu não lembro, Manaus, foi Manaus. Então ele vai dizer que não, o movimento apostólico começou, na verdade, comigo, em 2006, quando eu ungi lá os 7 primeiros apóstolos. Mas eu e você devemos fazer esse questionamento, colocar à prova, né? Qual a diferença desses apóstolos modernos para Paulo? Todas. Todas que você imagina. Há muita diferença. Primeiro, veja os sinais que esses homens faziam. Paulo ressuscitava morto, literalmente. Lembra? Paulo estava pregando e, de repente, um adolescente, um jovem, cai lá da sacada onde ele estava, morre. Paulo vai, ora e o rapaz volta à vida. Paulo diz, agora termino de ouvir a pregação lá. E Paulo foi até de manhã pregando. E vocês acham que eu demoro, né? Pastor, 35 no quarto. Que sacrifício. Gente, Paulo pregou até meia-noite. O cara caiu, morreu. Agora acabou o culto, não é possível, né? Imagina aí. Estou pregando aqui, Caio Cauã, destronca o pescoço igual galinha. Quebra. Ai, acabou o culto, não. Vou lá, ora. Recitou. Filho, senta aí. Tem mais 6 horas de pregação pela frente. Foi basicamente isso que Paulo fez. Esse é um dos sinais de Paulo. Paulo escrevia a Bíblia. Paulo não era acusado de ficar pedindo dinheiro para o povo, de ter jatinho, fazenda, cabeça de gado, não. E Paulo diz, Paulo, apóstolo, não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus. Olha os prodígios que Paulo fazia. Paulo diz que ele foi arrebatado do 3º céu. Foi picado por uma cobra e não pegou. Não morreu. Em Atos, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver essa passagem também, onde surge um mágico. E ele diz, fique cego. E o cara fica cego. Gente do céu, apóstolo é demais. Isso aqui é poder. Hoje em dia, não tem nada. Esses apóstolos aqui, eles não curavam enxaqueca, não, meu irmão. Caroço debaixo do braço. Nada contra. Acredito que Deus também cure enxaqueca, que Deus cure caroço debaixo do braço. O problema dos apóstolos modernos é que eles fazem sumir o caroço da perna junto com o dinheiro do bolso. Some tudo, né? Põe a mão aí se sumiu o caroço. Sumiu. E a carteira? Também. É isso que eles fazem. Basicamente é isso. Então nós vemos uma diferença absurda. Esses homens, de fato, faziam grandes prodígios, assim como Jesus. Jesus disse, vocês vão fazer prodígios maiores que os meus. Ora, e se Jesus pega lá a orelha de mal e cola? Se Jesus cura enfermos? Esses homens fizeram a mesma coisa. Lembra até aquele episódio onde o lenço de Paulo curava? Que coisa. Então, toda a diferença. Terceiro, já estou encerrando, por favor. Terceiro princípio de um verdadeiro apóstolo, muito sofrimento. Veja, Paulo, ele, certa feita, ele vai começar a defender o seu apostolado, o porquê ele é apóstolo de verdade. E uma das características, põe ali, Caio, por favor. Sai não. E uma das características é a seguinte, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, Paulo diz assim, esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, ou fraudulentos, dependendo da versão, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E às vezes você acha que eu sou duro na pregação, né? Olha o que Paulo está dizendo. Tais homens são falsos obreiros fraudulentos, são Satanás. Assim era Paulo. E então, em 2 Coríntios 11, põe para frente ali, por favor. 2 Coríntios 11, versículo 22 até o 27, Paulo começa a defender o seu apostolado. Ele diz assim, são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco. Muito mais, daí ele começa a falar, muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas e medidas, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 dia e 1 noite em mar aberto, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre o meu próprio povo, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço muitas vezes, em noites sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio, com falta de roupa. Gente, que sofrimento, meu Deus do céu. Olha como era a vida de um apóstolo, de fato. Sofrimento.
privação financeira, de roupa, comida, até comida faltou. Esse é um dos motivos, porque eu não sou apóstolo. Gente, eu não sofri nada comparado com isso. Nada. O que você sofre, pastor? Só os haters na internet, só não passa disso. Mas olha como que de fato Paulo sofria. Em Gálatas capítulo 6, ele diz assim: trago no meu corpo as marcas de Cristo. E o entendimento da maioria dos teólogos é o seguinte: Paulo, por conta dessas chibatadas que ele tomou, lembra aquela quarentena de açoites que Jesus tomou no Paixão de Cristo? Paulo tomou 5. Alguns teólogos vão dizer que quando Paulo diz trago em meu corpo as marcas de Cristo, é que onde ele chegava, quando alguém pedia suas credenciais, a única coisa que ele fazia é tirar a camisa e mostrava o seu corpo todo deformado pelo sofrimento, pelas pancadas, por tudo que sofreu, por amor a Jesus Cristo. Essa era a marca dele. Literalmente, né, como se fosse marcado ali como um gado. E por que é tão importante o sofrimento estar associado com o apostolado? Porque esses homens foram testemunhas oculares, ou seja, eles viram a Jesus Cristo. Viram a Jesus Cristo. E qualquer julgamento, não sei se você já foi na testemunha, alguma coisa em algum julgamento, os advogados, eles querem, a todo custo, desqualificar a testemunha. Em que sentido? É por esse motivo que na nossa lei teria que ser, né? Não é? Por exemplo, é um juiz que ele tem um vínculo empregatício com a pessoa que vai ser julgada, seja que trabalhou com um parente, conhecido, uma empresa que ele prestou consultoria. O juiz, teoricamente, segundo a lei, teria que se declarar impedido de fazer aquele julgamento. Não é isso que acontece, a gente sabe, né? Mas o certo seria. Porque ele pode ser desqualificado para julgar. Do mesmo jeito, os advogados eles vão tentar desqualificar a testemunha. Mas não adianta. Você é testemunha dele por quê? Porque é seu parente. Você está defendendo por quê? Porque é conhecido. É porque trabalhou com você. E é claro que eles tentariam fazer isso com os apóstolos também. Agora, você imagina os homens chegando diante de Paulo, Pedro e os demais, dizendo assim: vocês não são apóstolos de verdade. E eles tentam desqualificar esses homens. Eles começam a dizer assim: olha, vocês viram na religião, no cristianismo, nessa seita, apenas um cabide de emprego. Vocês se dizem apóstolos apenas porque vocês estão ganhando dinheiro, comprando fazenda, andando de jatinho. É por isso. Era verdade a respeito deles? Claro que não. De forma alguma. Muitos sofreram como Paulo, outros mortes trágicas, e eles não ganharam nada, irmãos. O que esses homens ganharam por serem testemunhas? Nada, absolutamente nada. É por isso que eu sou cristão e não muçulmano. Sabe por quê? Porque a minha fé está baseada nesses homens que morreram por aquilo que eles disseram. Eu vi. Não foi mentira. Porque ninguém mente para ser prejudicado. Nós mentimos para nos privar de algo ruim ou para alcançar algum benefício. Se eles tivessem inventado uma mentira de que eles viram a Jesus Cristo ressurreto, eles saíram apenas no prejuízo por inventar essa mentira. Daí dá para entender porque os apóstolos de hoje não podem dizer que são apóstolos, porque quem sofreu isso aqui que Paulo sofreu? Quem? Ninguém. O sofrimento de muitos é apenas o seguinte: estou sendo perseguido porque eu tenho dinheiro. É só por causa disso. Estão me perseguindo só porque eu tenho uma fazenda lá de 50 milhões. Que absurdo! Onde me perseguir por causa disso? Não existe o caso. Essa é a perseguição que eles têm. Portanto, nunca existiu apóstolos na história da igreja. Se você ver homens de Deus que de fato fizeram algo pelo mundo. Gente, eu não estou falando de qualquer Zé da esquina, não. Eu estou falando de Lutero, que através de sua convicção daquilo que ele via diante da Escritura, ele mudou todo o Ocidente. O nosso Ocidente foi transformado devido à Reforma Protestante. E isso começou, claro, o Lutero foi o nome mais expoente. Antes dele, já teve alguns homens também se levantando contra isso. Mas Lutero é basicamente o nome de uma mudança no Ocidente. Lutero não teve a coragem de arrogar para si o título de apóstolo. Se você vê na Inglaterra ali John Wesley, George Whitefield e tantos outros, não. Calvino, Spurgeon, Martin Lloyd Jones, nenhum deles tiveram a coragem de dizer assim: olha, agora eu sou apóstolo. Mas o Zé da esquina diz, né? Eu sou apóstolo, me chama de apóstolo. Na história da igreja, só hereges de fato se diziam apóstolos. Por exemplo, como os gnósticos, que acreditam que o corpo era mau, e por conta do corpo ser mau, Jesus Cristo não tinha um corpo físico.
E se ele não tinha um corpo físico, gente, ele não pôde pagar o preço dos nossos pecados. Se ele não pôde pagar o preço pelos nossos pecados, seremos condenados. Os gnósticos, Maniqueu no século III, ele se dizia o último profeta, e ele dizia que Jesus, ao ser assunto aos céus, deixaria o Consolador. Quem era o Consolador? Ele. Que coisa, hein? E esses daí se diziam apóstolos, o resto, tudo louco. E quarto e último princípio para encerrar, bem curtinho isso aqui. Apóstolos verdadeiros não erravam nas suas profecias. Não erravam absolutamente nada. Deuteronômio capítulo 18, põe ele, por favor, Samuel. Deuteronômio 18, 21, vai dizer assim: E se disseres no coração, como reconheceremos a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou por arrogância. Não o temerás. A pessoa falou, não aconteceu, falou de forma soberba, de forma arrogante. A profecia não se cumpriu, não é porque você não fez sua parte, porque o que nós vemos hoje em dia no meio cristão é isso. O apóstolo diz, eu profetizo bênção sobre a sua vida, daí não vem o que você queria. Ele vai falar, é porque você não fez sua parte, você não teve fé, é sempre a culpa do outro. Só que detalhe, profecias, elas não são condicionais, promessas sim. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias. Essa é uma promessa condicional. Você que é filho, honre seus pais. Então você vai ter vida longa. E a recíproca também é verdadeira. Desonre os pais, trate-os de qualquer maneira. E prepare-se para viver menos. Claro, isso é condicional. Agora, as profecias não são condicionais. Por quê? Se fosse condicional a profecia da volta de Jesus Cristo, gente, ele não ia voltar nunca. A gente erra demais. Não pode ser. Porque os apóstolos de hoje não são apóstolos? Porque a profecia deles não se cumpre. E eu só vou dar alguns exemplos aqui para encerrar, mas olha, do fundo do meu coração, né? Não é com o objetivo apenas de expor, mas é para que vocês vejam que os apóstolos de hoje, sem exceção, são todos falsos. É só para que vocês vejam isso. Por exemplo, René Terranova, ele foi consagrado apóstolo, depois pai apóstolo, depois patriarca e depois rei. Apóstolo já era algo absurdo, né? Mas eu, como tinha muito apóstolo, tem que ter um degrau acima. Pai apóstolo. Pai apóstolo. Depois patriarca, depois rei. E é claro, né? E ele consagrou a mãe dele, fez uma oração consagrando a mãe dele, apóstola matriarca do útero profético. É claro, ele saiu de lá, gente. Tem que fazer isso. É para você ver os absurdos a qual nós vemos. Normalmente, fim de ano, nós costumamos ver esses homens aí, né? Fazendo seus decretos. O ano de 2024, né, o ano que vem, vamos colocar que hoje fosse fim de ano. O ano que vem vai ser o ano da dupla honra. Eu digo isso aqui. O outro pastor aqui na esquina de baixo diz, esse ano vai ser o ano da prosperidade. Não, mas calma aí, alguém está errado, gente. Não dá para os dois estarem certos. O outro ali em cima, ano da família. Ou Deus falou com todos de uma forma diferente, ou Deus não falou com ninguém. E em 2011, o René Terranova, ele sempre fazia isso, né? Dava 12 decretos, um para cada mês do ano. E o seu primeiro decreto em 2011 foi que em 2012 a família de todo crente iria se converter. Todo crente. E eu não sei se aconteceu isso na sua, né? Na minha tem isso ainda, infelizmente. Que eu oro para que Deus converta. Não aconteceu. A apóstola Valnice Milhomes, no ano de 1991, ela disse que Jesus Cristo voltaria no ano de 2007. Se voltou, eu perdi. Fiquei. Grande tribulação, já é. Você também, não ri não, você ficou. Você está aqui, você ficou também. Valnice Milhomes disse que Jesus Cristo voltaria em 2007. Tem vídeo na internet, você pode confirmar isso aí depois, tá? Dá um YouTube lá para você ver. Depois ela disse que Jesus voltaria num sábado. Primeiro, que está claro, Mateus 24, que quanto aquele dia e hora, nem o filho sabe, senão o pai e a Valnice. Absurdo. Então, você vê, falso. Em 2014, essa mesma apóstola disse que Marina Silva seria presidenta do Brasil. E qual que é o contexto que ela disse isso?
não sei se você lembra, 2014, né? Estava a briga ali, Aécio e Dilma. E correndo por fora estava Eduardo Campos, que não tinha chance de ir para o segundo turno. E Eduardo Campos, no acidente de avião, morre. E não adianta, o brasileiro, ele é emotivo. E aquilo ali tomou conta a ponto de que as pessoas ficarem com dó, não acredito, morreu. E a princípio, né, ninguém fica falando mal dele, alguma coisa assim. Então houve uma comoção nacional e o nome da Marina começou a subir nas pesquisas. Valnice já lacrou. Primeira presidenta. Não foi. E veja, aqui na Escritura, as profecias dos apóstolos se cumpriam à risca. Não tinha essa, nossa, mas acertou 99%. Pastor, que picuinha é essa? Acertou quase tudo. Errou só esse negocinho aqui? Então Deus errou um pouquinho? Ou é de Deus ou não é? Olha, uma vez, eu não era nem crente, uma profetisa lá deu uma profetada para minha esposa. Você vai casar com homem, não sei de que jeito. Vai ser militar. Que coisa, foi acertando. Até eu me surpreendi. Fala algumas características lá. Falou que ia ter 3 filhos, se eu não me engano, não lembro. Já errou aí, né? 4. Só sei que das coisas que ela acertou, teve, acho que foi a última que ela falou assim, ele vai ser mais moreno que você. Ih, já era, perdeu. Não, mas acertou quase tudo. Falei, não adianta. Apesar que eu posso dizer que hoje eu sou transnegro, né? Só se ela já estava prevendo lá na frente isso aí. Ah, daí sim. Sou trans tio Barnabé, de capau amarelo. Mas veja, absurdo. Você não vê na Escritura profeta em treinamento. Tipo assim, acerta, dá uma erradinha, acerta, dá uma erradinha. Não. Ou se fala da parte de Deus ou não se fala da parte de Deus. Esses dias eu vi um vídeo de eu não sei se ele é apóstolo, acho que é pastor só, Leonardo Salli, onde, olha o nível, olha o nível. Ele diz assim, eu estava orando e Deus mostrou você. Não é Henrique, só ilustração, não é Henrique não. Tá? E Deus me mostrou você. Você chama Mateus? Rapaz, não. Conhece algum Mateus? Não. Então abra a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Vamos lá. Ah, gente, pelo amor de Deus. Olha o nível. Olha o nível. Esses são os homens de Deus de hoje, né? Pastor, por que isso é tão importante? Sabe por quê? Porque o orgulho, ele é destruidor. Destruidor. O orgulho de posições, brigas de ego, ele destrói o ser humano. E o princípio bíblico é totalmente contrário, né? Jesus olhava para João e dizia, esse é o maior nascido de mulher. Maior. João olhava para si e sabe, dizia o quê? Eu sou melhor. Não, eu sou apenas uma voz. Essa é a diferença dos homens de Deus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Será que este desejo absurdo por títulos não revela um coração doente que deseja ser mais que os outros? Que deseja aparecer? Ou pior, o perigo de usar esses títulos para sancionar doutrinas de suas mentes. Porque, meu irmão, você vai questionar um apóstolo? Que jeito? Que jeito? Não tem como. O Papa, ele é um apóstolo hoje, em que sentido? Pelo menos para os católicos, Paulo é, né, o sucessor de Pedro. E também pelo fato de que aquilo que o Papa diz tem valor igual ou maior que a Escritura. Ainda que não esteja em conformidade com a Escritura. Se o Papa diz, acabou, é a palavra de Deus. Ah, não, mas a Bíblia diz o contrário. Não importa, o Papa diz, é de Deus. Foi o Papa Bento XVI, que é emérito, né? Não sei se ele morreu ainda, mas ele se abdicou do cargo ali devido a problemas de saúde. E eu lembro que eles tinham achado um documento dele, que ele tinha escrito. E a dúvida que eles tiveram é a seguinte: isso aqui que Bento XVI escreveu é quando ele era Papa ou depois já dele ter saído da posição de Papa? Porque se ele falou quando ele ainda era Papa, isso aqui é Deus que falou. Não, mas se ele não era Papa, então não foi Deus que falou. Consegue ver o absurdo? Absurdo. Absurdo em cima de absurdo. Tem o apóstolo Peter Wagner, e ele disse assim, a primeira parte eu concordo com ele. Ele diz, a regra principal de uma nova revelação é que ela não pode contradizer a Bíblia. Pastor, você concorda? Claro. Nenhuma revelação pode contradizer a Escritura. Mas aí ele continua. Mas ela pode suplementá-la. Ou seja, uma nova revelação, ela não pode contradizer a Escritura, mas ela pode ser, né, suplementada, pode ser acrescentada. É tipo uma PEC, né? Projeto de emenda constitucional, só que da Escritura. Não. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E para encerrar, John MacArthur, põe ele, por favor, Samuel.
John MacArthur ele diz assim: só vou fazer uma crítica à nova reforma apostólica. Não é nova, não é reforma e não é apostólica. Eu concordo plenamente com ele. Não é nova, não é reforma e não é apostólica. Por quê? Paulo vai dizer em Gálatas 1: se nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, diferente do qual vos tem anunciado, que seja anátema, amaldiçoado. O remédio, portanto, para a igreja melhorar, não são novos apóstolos, mas é voltarmos para os antigos e únicos. É disso que eu e você precisamos. Nós não precisamos de nenhum desses apóstolos modernos, sabe por quê? Porque tudo o que nós necessitamos para a nossa vida de piedade e fé em Deus já foi escrito pelos profetas e pelos apóstolos escolhidos pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?